oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus nesta manhã para entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Você está aqui porque Deus te deu o ar, Deus te deu esse carro que te trouxe até aqui, Deus te deu saúde, Deus te deu mais uma noite de sono, Deus te deu inúmeras coisas nesta manhã, e talvez aos seus olhos você não percebeu, mas a misericórdia, a graça de Deus já está contigo aqui neste momento e te acompanhou em toda a noite. O salmista Davi diz em Salmo 116, 12: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu tenho certeza que você tem inúmeros benefícios nessa manhã para levantar as suas mãos aos céus e já começar a adorar a Ele. Então já coloque a sua mão no seu coração e uma mão levantada aos céus e comece a entregar o teu melhor louvor. Eu aqui, essa banda não tem nada a te oferecer, mas se você olhar para o céu, as bênçãos do céu estão sobre a sua vida nessa manhã. Quantos estão aqui e querem adorar esse Deus maravilhoso? Levante suas mãos e cante. Aleluia! Ao que está sentado. Estão animados nessa manhã? Estamos aqui para crescermos, para sermos edificados. A Bíblia, ela compara a igreja muitas vezes com templo, ela compara a igreja muitas vezes com corpo, como lavoura, como esposa, mas a Bíblia também compara a igreja como um edifício. E nós estamos nessa manhã para fazer algo que muitas vezes não é visto, que é o fundamento, que é o alicerce, que é a base. Quase ninguém enxerga a base. O tempo de preparo muitas vezes não é visto, não é enxergado, não é percebido. Mas não existe edifício sem um fundamento sólido. E é isso que nós estamos aqui nessa conferência. Amém? Levante as mãos para cima e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós estamos aqui, neste terceiro momento, Senhor, desta grande conferência Crescer. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o céu se abra mais uma vez nesta manhã de domingo,
Estamos aqui, ó Pai, desejosos por aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor desejar ministrar em nossos corações. Estamos aqui, Senhor Deus, para sermos alicerçados, fundamentados, fortificados na Tua Palavra. Aqui há obreiros, aqui há pregadores, aqui há líderes, aqui há pastores, aqui há evangelistas, aqui tem presbíteros, diáconos, aqui tem mulheres obreiras da Tua casa, Senhor. E nós estamos aqui para dizer e para declarar que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua instrução nada podemos fazer, que sem a Tua graça nada podemos fazer. Então, Senhor, abra os céus sobre a igreja de Jaraguá do Sul nessa manhã, Senhor, e vem nos preparar, vem preparar os obreiros, venha preparar, Senhor, o corpo ministerial da Tua igreja, venha dar o devido crescimento, Senhor. É a nossa oração nessa manhã. E quantos estão felizes? Quantos estão com os corações abertos? Levante as suas mãos e diga uma palavra de adoração a Ele. Glória a Deus. Tome o teu assento, meus irmãos. Vamos ouvir o pastor Josué louvando ao Senhor com o hino da harpa. Vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Tem coisa boa para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 212 da nossa harpa cristã. Cadê os guerreiros que vão adorar o Senhor nesta manhã? Vamos cantar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Cante bem forte. O fogo inflama, e
travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aplauda o nome santo do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes por essa conferência? Aleluia. Fomos edificados e seremos esta manhã edificados novamente. Palavra de Deus pura, sem nenhum tipo de enfeites, né? A palavra de Deus, às vezes a gente tenta dar uma enfeitadinha, né? Às vezes a gente tenta enfeitar o evangelho para ficar mais atrativo, mas eu quero dizer uma coisa para você: se o evangelho não for suficiente, não adianta botar chocolate por cima, não adianta botar confeite para ficar mais bonito. Se ele atrair por outro motivo, senão pelo que ele é, vai dar problema. Vai acontecer o que está acontecendo em muitos lugares: pessoas decepcionadas por promessas não alcançadas, porque Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não disse. Por essa razão, se o evangelho não for suficiente para a vida de alguém que você conhece, nada mais vai resolver. Amém? Então vamos ficar com a palavra. Eu sempre me prendo ao que Jesus fez com os 2 discípulos do caminho de Emaús. Ele já estava glorificado, já tinha corpo glorioso, ele já tinha já estava fora, já havia cumprido sua missão, por isso agora ele poderia usar toda a sua divindade. Todo o seu poder poderia ser usado, mas quando ele encontra com os 2 discípulos do caminho de Emaús, ele prega, irmãos. Ele prega, tendo já um corpo glorificado, ele prega para aqueles 2 até que eles fossem convencidos pelo poder do Espírito Santo que eles precisavam voltar atrás, arrepender. Então, se Jesus, sendo glorioso, usou a Bíblia para convencer 2 pessoas na terra, como é que não vamos usar outra fonte, outro fundamento? Amém? Use a Bíblia. Amém, meus queridos? Use a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Rosalvo, que é o nosso coordenador de ensino aqui de Jaraguá do Sul. Eliezer, que é o coordenador do nosso ensino da escola dominical. São 2 servos de Deus que têm um amor pela palavra. O irmão Rosalvo está aqui todas as segundas-feiras, né, com a nossa escola teológica. E tem sido... Quantos anos faz? Desde 2012. Que ele é responsável pela nossa escola teológica. Tem que gostar, né, irmão? Tem que gostar. Ele nunca me procurou para dizer assim: pastor, eu cansei, eu não quero mais. E como em time que está ganhando a gente não mexe, até aqui Deus tem honrado, né?
nossa escola teológica. Deus continue honrando sua vida, Ele usando, Ele, sua esposa. A esposa está sempre junto aqui nas escolas, né? Nas conferências, ela está aqui junto, pega firme. Deus abençoe a sua vida. O Eliezer também. O Eliezer está correndo aí o campo, sempre mandando fotos do que está acontecendo. Deus abençoe, irmão, sua esposa. Deus continue honrando vocês. E todos os obreiros integrados, fiquem de pé. Por favor, todos os obreiros integrados, fiquem de pé. Amém. Depois da oração, os obreiros integrados, queria que sentasse aqui nesse lado, por favor, tá bom? Todos os obreiros integrados aqui nesse lugarzinho aqui, bem bonitinho, tá? Tá bom? Glória a Deus. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Todos os voluntários, os dirigentes de congregação, fiquem de pé, por favor. Todos os dirigentes de congregação. Estão aí os nossos obreiros. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Tem alguém que está nos visitando nessa manhã? De repente não... tem ali um casal. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Mais alguém que está nos... Tem mais irmãos ali que estão nos visitando nessa manhã. Vocês são bem-vindos aqui nessa manhã. Vamos... Nosso pregador, eu já pensei que ele é da casa já. Fique de pé, pastor Neemias, essa boa. Está aí o servo do Senhor. Deus que abençoe o pastor Neemias. Continue lhe usando. Ele tem uma escola de teologia. Inclusive tem irmãos daqui que são inscritos lá. O Lucas de vez em quando te indica a sua escola aqui para alguns irmãos. E até a gente conversou um pouquinho lá no restaurante ontem. Eu disse, eu vou me inscrever nessa escola aí, rapaz. Vou me inscrever nessa escola aí para aprender mais um pouco. Então, depois o pastor Neemias passa o endereço para os irmãos que desejarem. Às vezes tem dificuldade de vir na nossa escola presencial, pode participar de uma escola online para poder ter seu curso de teologia, não somente para ter o curso, para conhecer mais a palavra de Deus, né? Tem, às vezes, algumas pessoas que eles... Quer ver quando chega a ordenação de obreiro, né? Às vezes se inscreve porque quer ser ordenado e aquele curso nunca vai terminar. Meu Deus do céu. Obrigado, queridos. É a mesma coisa alguém que começou o curso de medicina, mas depois quer ser médico sem terminar. Ninguém vai consultar com esse médico, irmão. Ninguém vai consultar com esse médico que só começou o curso e não terminou. Então, você não pode começar teologia. Pastor, mas será que precisa teologia? Será que precisa medicina, irmão, para ser médico? Você pode ter a chamada, mas a preparação, irmãos, é nós que preparamos. Nós nos preparamos. Manejar bem a palavra é uma coisa nossa. É a gente que vai atrás. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos dar uma saudação de boas-vindas. Você cumprimenta o irmão ao seu lado. Depois dos louvores nós vamos ouvir já a palavra do Senhor nessa manhã. Nós vamos até 15 para as 11, ouvindo a palavra de Deus. Levante a sua mão e diga comigo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Saia do seu lugar, cumprimente alguém com alegria e diga que bom que você veio. É bom estar aqui para mais esta conferência e encerramento nessa manhã. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que
gente. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só a igreja de Jaraguá cantando bem forte as vozes. Teu reino é sempre. Aleluia. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar para o nosso preletor esse momento importante que não pode faltar no nosso culto, mas continue nesse espírito de adoração, para que tenhamos a liberdade do Espírito Santo no nosso meio. Pastor Neemias. Glória a Deus. Irmãos queridos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 11, 12 e 13. Para a glória de Deus, nosso Pai. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Os irmãos têm liberdade para se assentarem, na mesma liberdade também para adorar ao Senhor, pois Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por causa da misericórdia de Deus que todos nós aqui estamos, de maneira que nada é nosso, tudo é dele. Então a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele exaltação, para todos sempre seja Deus louvado. Vamos à nossa matéria na página 25, por gentileza. Chegamos ao ponto 3, do tríplice ministério do obreiro, tendo Cristo como fundamento para as bases da fidelidade, da lealdade e da integridade. Ponto 3, a integridade do Filho de Deus desde a eternidade, e o texto base
1 de Pedro 2, 21, que nos diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, deixando-nos o exemplo, deixando-nos o exemplo. Uma vez deixando-nos o exemplo, Pedro conclui assim: para que siga as pisadas, ou as suas pisadas, para que siga as suas pisadas. Cristo é o nosso exemplo e nós devemos seguir as suas pisadas. Se nós caminharmos desta forma, inclinando a nossa vida ministerial para o exemplo que é Cristo, então nós teremos um ministério bem-sucedido para a glória de Deus, nosso Pai. Temos 3 pontos finais para nós exaurirmos, e o primeiro ponto é Cristo, modelo de integridade ministerial. Observe que integridade, meus irmãos, não é um dom espiritual. Integridade está ligada ao caráter cristão. Integridade está mais vinculada à vitamina do fruto do Espírito do que qualquer manifestação do Espírito na vida de um crente. A integridade é a sua moral pública. A integridade é a mensagem que chega na frente do seu nome. A integridade chega primeiro do que você. É o seu testemunho, é a sua fama, é o seu renome, é o que falam a respeito de ti. Portanto, você deve se preocupar e muito com a sua integridade. A vida de Jesus Cristo constitui o modelo supremo e eterno de integridade ministerial. Pedro afirma com clareza: Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo. O termo grego que o Pedro utiliza nesse texto especificamente, porque exemplo no grego tem outras definições, mas no texto aqui, upogramos, que quer dizer, ele era usado para indicar um modelo de escrita para as crianças imitarem. Ou seja, Cristo, ele é o padrão a ser imitado integralmente. Cristo é o padrão a ser imitado. E para nós que servimos ao Senhor no ministério, eu falei algo sobre isso sexta-feira à noite, só reitero, que a gente tem uma certa admiração por obreiros e pregadores do modo geral. E eu reafirmo e confirmo o que eu falei sexta-feira. Admirar é uma coisa, agora referência é outra. Jesus é a minha única referência. Jesus precisa ser a sua única referência. Ele é um modelo infalível. É tanto que acabamos de ler em Efésios 4 e o verso 13, um convite: até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. A unidade da fé, aí ele diz, e ao conhecimento do Filho de Deus. Com respeito ao Filho de Deus, afirmativa: a varão perfeito, a varão perfeito, a varão perfeito. Convite: a medida da estatura completa em Cristo. O que você começou ainda não terminou.
Deus ainda está trabalhando em você, por você e através de você. Parafraseando Filipenses 1, verso de número 6, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Até quando? Até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em obras, estamos em obras, estamos em obras, estamos em obras. Então, você pode imaginar um obreiro e olhar para ele e dizer, ali vai um obreiro que está em obra. Ele não é completo, mas está caminhando. Ele não atingiu, mas está caminhando. Qual é o modelo dele? Cristo, 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 Cristo. A sua integridade não foi apenas interna, o caráter de Jesus, mas externa, a ação de Jesus, os modos viventes de Jesus. Essa ação, ela foi visível no seu falar, visível no seu pensar, no seu ensinar, no seu servir, e até na hora de morrer, até na consumação do seu ministério, até na missão cumprida, até no ápice do João 19:30, quando a expressão bíblica diz, está consumado. Jesus viveu um ministério de integridade fora do comum. É tanto que, tanto os escribas quanto os fariseus, os religiosos da época, buscaram, vasculharam, pesquisaram, perguntaram, tramaram, tudo para achar uma razão, uma só, um motivo, para levá-lo ao sinédrio ou até mesmo às autoridades romanas. Não achou. Pedro disse que na boca de Jesus nunca houvera uma palavra negativa ou de maldição ou algo que viesse contra o seu caráter como um obreiro de Deus. Vasculharam a vida dele, mas não acharam. Oh, glória, aleluia. Não sei se eu aplico, se vasculhar a sua vai achar. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Você que está no ministério tem por obrigação ter uma vida de integridade. O povo não está interessado em ouvir a sua mensagem se a sua integridade não te acompanha. O povo não está preocupado com a sua performance, com a sua oratória, com as suas regras da hermenêutica, com a sua boa exegese, com a sua postura quando você está fazendo a homília. Não, o povo tem que saber da sua integridade. E se ela não chegar primeiro, você pode pregar a mensagem mais linda, ela terá cheiro de morte para morte, ela não será trigo, será palha. Então cuide do seu nome, cuide da sua integridade, cuide do seu caráter, porque não é o seu ministério que vai chegar primeiro, é o seu caráter, é a sua integridade, é o seu testemunho, e fala tão alto quanto a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério ou o ministro de hoje, ele deve contemplar Cristo, não apenas como Salvador, mas como modelo de ministério. Ele deve buscar ser semelhante ao Senhor Jesus, e as áreas que seguem é humildade, obediência, santidade e verdade. Stanley Wharton, ele diz o seguinte: a santidade de Cristo é comunicar
aplicável ao crente, pela ação do Espírito Santo, não para que seja apenas admirada, mas vivida. Não é só uma admiração, é uma vida que vai impactar outra vida. Nós somos chamados a influenciar outras pessoas. Nós somos chamados para que as pessoas enxerguem, contemplem Cristo em nós. Ele já começou isso, e Ele está fazendo isso agora, e nós precisamos refletir Jesus, Jesus, aleluia. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, verso 18, Paulo está escrevendo lá, dizendo que Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. No verso 18, ele está dizendo que nós devemos andar com o rosto descoberto, a fim de refletirmos a glória do Senhor. Momentos antes ele pontua algo do Antigo Testamento em relação a Moisés, e lá pontuando ele diz: e nós não somos como Moisés, e quando subia ao monte para falar com Deus, tirava o véu, quando descia do monte para falar com o povo, colocava o véu. Mas aí ele faz uma denúncia, o Paulo denuncia ali dizendo, só que aquela glória ela desvanecia, ela era transitória. Então chegou um momento que não tinha mais glória, mas o véu estava posto. O Moisés descia para falar com o povo e colocava o véu, mas não tinha mais glória. Mas na mente do povo, tem glória aí, tem glória aí, mas não tinha mais glória. Para nós não vivermos assim, com o ministério da aparência ou daquilo que é transitório, Paulo diz: tira o véu, o rosto tem que estar descoberto, você é aquilo que você reflete. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, enquanto Cristo for a minha, a tua, a nossa referência, é possível que estejamos refletindo a face de Jesus, o brilho de Jesus, a glória de Jesus. Aos Efésios 4,13 fala da estatura espiritual de Cristo como objetivo final da maturidade cristã e ministerial, e o texto diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui tem um padrão, e o padrão de Deus para os ministros não é o sucesso. Eu vou esperar só um pouquinho. Vou até tomar uma água, esperando você olhar para essa frase de novo. O padrão de Deus para os ministros não é o sucesso. Também não é o carisma, como também não é a performance. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Você não precisa me amar, mas é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo em vós. Cristo em vós, Cristo em vós. A integridade é resultado de uma vida que se submete ao modelo, ao molde de Jesus, ao padrão de Jesus. A língua grega chamaria isso de tupos. Ali vai uma imagem, ali vai um padrão, ali vai um modelo, ali vai um ideal. Olhando para Jesus, que é o ideal, que é o padrão, que é o modelo, que é a imagem, seguindo as suas pisadas, nos passos de Jesus, o obreiro permanece fiel, leal e íntegro, porque teve um bom exemplo. Então não permita que a sua vida reclame explicações.
Não leve uma vida ministerial aonde um dia você vai ter que voltar para apagar manchas que ficaram. Vai arrumando, vai ajeitando, vai consertando e prossiga melhorando a cada passo que você der. Não deixe ninguém tocar na sua moral pública ou na moral da sua família. A integridade é de suma importância para o obreiro. A igreja respeita quem tem integridade. A unção, ela deve acompanhar a integridade, porque a unção abre a porta, mas só a integridade vai manter a porta aberta. Vocês devem se lembrar com certeza de Daniel capítulo 6. E se nós lermos Daniel capítulo 6, seus primeiros 4 versos, nós vamos encontrar lá, presente na linguagem do texto, 123 pessoas. 123 pessoas. Das 123, só um. Porque os 122 vão se reunir para achar alguma coisa em um. Pensa num homem que deu dor de cabeça na Babilônia, foi Daniel. Chegou jovem na Babilônia, arrumou briga na terra, no céu e no inferno. Viveu mais de 80 anos lá, morreu lá, passou por 4 impérios e nenhum dos impérios corrompeu a integridade dele. E era Daniel, não é Jesus não, hein? Era Daniel. Oh meu Deus do céu, que violência. Então se você quiser, você consegue. Tem alguém que mora em você, que é a pessoa do Espírito Santo, que pode te ajudar a viver um ministério de integridade, para a glória de Deus nosso Pai. Oh Senhor, nos ajuda nesta manhã preciosa. Página 26 diz: a teologia pentecostal compreende que essa conformidade não é alcançada apenas por disciplina humana, mas por meio de uma vida cheia do Espírito. Oh glória! Por quê? Porque o Espírito nos conduz à verdade. É o mesmo Espírito que forma em nós o caráter de Cristo, que ainda é o mesmo Espírito que nos capacita a andar em integridade. Gordon Fee, ele diz que a ética paulina não é legalista, também não é frouxa. Ela é uma ética pneumática, ou seja, o Espírito Santo fazendo algo em mim e em você. Cristo é formado em nós por meio do Espírito Santo. Como eu disse na sexta-feira, tem um pedagogo dentro de você, tem um mestre dentro de você. O Espírito Santo te ensina, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te regenera, o Espírito Santo te santifica, o Espírito Santo te filia, o Espírito Santo te adota, o Espírito Santo te ajuda, o Espírito Santo te fortalece, o Espírito Santo te livra, o Espírito Santo te guarda, o Espírito Santo te entende, o Espírito Santo te compreende, o Espírito Santo te separa, o Espírito Santo te consagra, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te preenche, o Espírito Santo te levanta, o Espírito Santo te reveste, o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te dá os dons, o Espírito Santo te dá o fruto, o Espírito Santo te usa, o Espírito Santo te envia, o Espírito Santo te respalda, o Espírito Santo te supre, aleluia.
e na escola do Espírito Santo somos moldados com essa finalidade: chegar à estatura de varão perfeito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é um modelo de integridade. Cristo é o nosso modelo. O segundo ponto, essa integridade também deve estar alicerçada a mensagem do obreiro, a mensagem do ministro, sua vida ministerial como num todo. O ministério cristão, ele exige, olha isso aí, transparência, diga transparência, coerência, autenticidade. Então, mesmo que você não queira, e às vezes a gente escuta umas linguagens meio que estranhas, inclusive de alguns obreiros, como a dizer que ele não tem que dar satisfação a ninguém. Expressões como: eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Olha, eu não quero te desanimar não, mas você tem sim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não quero desanimar não, mas a igreja tem. Ela só está de olho em você. E se tem alguém que está cuidando da sua vida, é a igreja. E cuida nos pormenores. Por isso, ande certo. Siga as pisadas de Jesus. Porque é seu dever como ministro, como obreiro, andar correto. Se não quer ser cobrado, ande certo. Se não quer ser chamado a atenção, ande certo. Porque se você estiver andando de forma contrária às doutrinas bíblicas e contrária aos rudimentos internos da onde você congrega, ferindo os estatutos, você vai ser chamado a atenção, sim. Todos nós temos a ver com a sua vida. Não fica triste. Nós estamos cuidando da sua vida, estamos de olho em você. Portanto, vigie. Sorria que você está sendo filmado. Precisamos entender isso. E graças a Deus que tem alguém olhando. Graças a Deus que tem alguém para chegar perto de nós e dizer: faz assim, sai disso, muda isso, cuidado com isso. Se não fosse esses momentos de reparações, de arestas, nós não estaríamos aqui. Então, Deus seja louvado pela vida de alguém que nos corrigiu, que nos exortou, que nos fez enxergar o que não estávamos enxergando. E assim buscamos melhorar. O mundo está cansado de líderes religiosos sem integridade. Perdemos as forças, às vezes, para pregar o Evangelho em alguns lugares. Perdemos as forças, às vezes, para falar de Jesus em alguns lugares. Não é o Evangelho que perdeu força, é nós que perdemos. Quando alguém deixou uma mancha, quando alguém não foi íntegro aonde estava, quando gerou um escândalo no ambiente. E para nos proteger de escândalos futuros, é que nós estamos ouvindo isso hoje. Poderíamos estar ouvindo qualquer outra mensagem, que seria tão importante também, mas hoje é essa. Para não gerar o escândalo futuro, tenha cuidado da sua integridade. As exortativas de Paulo são muitas, mas a Timóteo ele diz: tem cuidado de ti mesmo. 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 Aí depois ele diz: e da doutrina. Olha só o que ele está colocando em xeque. É tão importante você se cuidar como cuidar da doutrina. Porque se você for para a doutrina sem se cuidar, a doutrina vai te reprovar. Porque a doutrina vai gritar: você não está vivendo o que você está falando.
Então, vida e pregação andam juntos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto os que estão te ouvindo, quanto a ti mesmo. Ora, mas ele já não era salvo? Paulo não afirmou isso não. Paulo diz, salvará. Você ainda está no processo. Você foi salvo, é salvo e será salvo. Você ainda está num processo. A palavra de Deus está fazendo isto na sua vida. Aqui nesta manhã e a cada culto que você estiver, ela está te salvando, te libertando, te transformando, mudando sua vida para melhor, servir ao Senhor e chegar no céu. Dito isto, a geração atual clama por ministros cuja vida reflita o Cristo que pregam. Paulo orienta Timóteo assim, ser o exemplo dos fiéis. Na onde, Paulo? Na palavra. Que mais? No trato. Que mais? No amor. Mais alguma coisa? No espírito. Tá bom, né, Paulo? Não, na fé também e na pureza também. O currículo aqui é grande. Se eu fosse falar os 6 pontos que está aqui, aí você vai deixar de me amar. Então, vou deixar só a leitura falar por si mesmo. Cada área citada é um reflexo da integridade. O ministro íntegro é aquele que vive diante de Deus e dos homens com consistência. Eu olho para a vida de Jesus e é sublime. Cito rapidamente alguns textos. Em Lucas 2, versículo 7, Jesus nasceu. Envolto em panos, foi colocado numa manjedoura. Em Lucas 2, verso 21 a 23, é 8 dias de nascido. Foi levado ao templo para ser circuncidado segundo a lei mosaica. Em Lucas 2, 42, ele já está com 12 anos. Está lá no templo em Jerusalém e já está dissertando com doutores e mestres. Em Lucas 2,52, o texto está escrito lá assim acerca de Jesus: e ele crescia em graça, estatura e sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. Diante de Deus, diante dos homens. Diante de Deus, diante dos homens. A ordem do ministério de Jesus é sempre progressivo. Ele está caminhando e sempre ele está crescendo. Ele passa pela manjedoura, passa pelo templo, passa pela lei e chega à estatura que Deus proporciona para ele chegar, o Cristo como homem. Só que quando chega o momento do ministério dele, ele não tem a ousadia de começar o ministério sem antes ser cheio do Espírito Santo. E se você ler na sua Bíblia Lucas 3, 21 e 22, você vai encontrar o texto do Lucas 21, 3, 21, dizendo que enquanto as pessoas eram batizadas, foi batizado também Jesus. Saindo ele das águas, fez uma oração. E o texto diz assim: orando ele, o céu se abriu. 22 diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, pousou sobre ele. Ouviu-se uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A partir desse momento, Cristo está tão pleno do Espírito Santo, que o Lucas 4:1 indica: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Lucas 4:14 indica: e pela virtude do Espírito voltou para a Galileia. Lucas 4:18 indica: o Espírito do Senhor é sobre mim. Dali para frente, tudo nele tinha unção.
Suas pisadas é de unção, seu ministério é de unção, seu ensino é de unção, suas pregações é de unção, seus milagres, curas e libertações, debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo. Ele não ousou trabalhar isolado da pessoa do Espírito, mas em comunhão com o Espírito, porque ele sabia que o Espírito Santo lhe conferia, o Cristo como homem, poder, autoridade, ousadia, graça, fidelidade, lealdade, integridade, para exercer um ministério profícuo e abençoador, como foi o ministério do Senhor Jesus. Em Mateus 12, verso 28, ele chega a dizer: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino dos céus. Mas é Pedro que faz uma nota dele, quando está pregando na casa de Cornélio, e Lucas registra, Atos 10, 38, dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vida cheia do Espírito Santo, o ministério cheio do Espírito Santo. A integridade está linkada diretamente a uma vida cheia do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito você for, certamente você se preocupará mais com a sua integridade ministerial. David Wilkerson, ele diz o seguinte: um ministério sem santidade, eita meu Deus, é um escândalo em construção. Vou tentar te explicar assim: se nós não nos preocuparmos com retidão, integridade, justiça, santidade, a nossa queda já está programada. Porque um ministério sem a santidade, sem se preocupar com fidelidade, com lealdade, integridade e tantos outros assuntos importantes inerentes à vida cristã e ministerial, um escândalo está em construção. Amanhã ou depois o escândalo vai aparecer. Por quê? Porque alguém relaxou em alguma área da sua vida ministerial. Então se cuide, em nome de Jesus, se cuide. Em nome de Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, se cuide. Cuide da sua vida cristã, cuide da sua vida ministerial, cuide da sua vida espiritual. Deus tem coisas tremendas para nós, mas às vezes nós relaxamos, não damos tanta importância. Nos alegramos quando temos os nossos pés nas águas do Espírito. Mas a vida ministerial é mais do que isso. Estou parafraseando Ezequiel 47, verso 1 a 12, mas do verso 1 ao verso 6, são 4 medidas de profundidade de relacionamento, sendo que a primeira medida de 1000 côvados é água nos pés. Isso é uma representatividade que você está começando, está caminhando, chegou no ministério, mas não tem só isso. Tem uma segunda medida que é água nos joelhos, tem uma terceira medida que é água nos lombos, tem uma quarta medida que já passou do pé, do tornozelo, do joelho, dos lombos, que já é a nado. Ou seja, o ideal para cada um de nós é chegar na quarta medida. É aonde você já não tem nem pé, não tem mão, não consegue fazer nada, é o Senhor te sustentando. É quando Deus sustenta a sua vida, quando Deus consegue te conduzir, te guiar, te levar, te trazer, quando Ele é Senhor no seu coração, quando não há dificuldade em Deus falar comigo e com você, e não há dificuldade de entendermos a sua voz e correspondermos com a sua vontade. Então nós precisamos nos preocupar. Se você não se preocupar com isso, quem vai se preocupar por você? Então nós precisamos nos preocupar, porque o ministério sem a santidade é um escândalo em construção.
A integridade é o escudo, é o escudo, é o escudo, é o escudo, é o escudo contra a vergonha futura. E aí, aqui é um ponto interessante, porque não precisa ser profeta para revelar nomes e nem ninguém. Se você olhar a carta aos Romanos, capítulo 2, verso 15, lá Paulo toca num assunto com respeito a quem somos por dentro. E quando ele toca nesse assunto, ele cita a nossa consciência. E lá ele diz que a nossa consciência, ela pode ser alguém que sai em nossa defesa quando estamos certos, mas se tiver errado, ele diz, ela nos acusa, quer acusando, quer defendendo. Então não precisa ser profeta para revelar nome e falar, é você, está dentro de você isso agora. A sua consciência pode te defender se você estiver certo, mas ela também pode te condenar se você estiver errado. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tem nada mais agradável, pelo menos para mim, poder chegar na minha casa, depois do dever cumprido ministerial, tomar o meu banho, jantar, deitar na minha cama e dormir gostoso. Ai, dormir gostoso, irmão. Porque eu não tenho nada na minha consciência dizendo que eu fiz coisa errada. A minha consciência não vai tirar meu sono. Ela não vai ficar me martelando dizendo que eu fiz coisa errada na obra, no ministério, ou que eu estou andando de maneira errada na obra, no ministério. Não. Porque a consciência, quando ela está de acordo com as Escrituras, a gente dorme gostoso. Oh, glória a Deus. Dever cumprido e sem dever nada para ninguém. Não deixe ninguém tocar no seu caráter. E para ninguém tocar, não desmotivo. Tenha a sua integridade alinhada com a palavra de Deus. O Espírito Santo é o formador do caráter de Cristo no crente e no ministro. A santificação é obra do Espírito. E aí o texto que segue é conhecido de todos vocês. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Em tudo. Ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. E para não deixar dúvida, o Paulo segue na expressão dele, mostrando o que é esse em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Para que, Paulo? Ele seja irrepreensível. Irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não permite ser repreendido. Você tenta repreender, mas não acha, porque é tão zeloso, tão zelosa, se cuida tão bem da sua vida, do seu ministério, que você pode até vasculhar, mas não vai achar não. Pessoas irrepreensivas, não estou dizendo que é anjo, hein? Não é canonizado não, estou falando de irrepreensíveis, pessoas que não lhe permite que você encontre brecha, razão, motivo, para falar alguma coisa dela, porque ela vive em santidade, separação, consagração, dedicação, purificação, vida santa, entendeu o que é salvação, o que é fé, o que é igreja, o que é ministério, e não abre mão de valores, de princípios, como a integridade ministerial. Então a santificação é obra do Espírito, e a integridade é fruto desse processo. A espiritualidade pentecostal insiste que o revestimento de poder não substitui o fruto do Espírito. Um ministério cheio de dons, sem o fruto do caráter, é perigoso. Perigoso? Claro. Uma pessoa com os dons espirituais, mas sem integridade, ela pode usar os dons,
inclusive em seu próprio benefício. Eu vou usar uma expressão meio chula, mas na malandragem da fé tem de tudo. Na malandragem da fé tem de tudo. Desde que os nossos pais caiu no Éden, que tem a malandragem da fé. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me guardar, eu tenho que ter zelo, porque na trajetória ministerial aparecem muitos convites estranhos. Eu sirvo ao Senhor no ministério há 29 anos. Desses 29 anos, 15 anos deles foram uma das mais duras provas. 15 anos difíceis, pregando praticamente quase todos os dias. Igrejas perto, igrejas distantes. E na sua maioria eu não tinha recursos sequer para tomar uma condução para ir atender aquela agenda. Quantas vezes eu saí de casa 3 horas da tarde, caminhando 2 horas e meia, 3 horas para chegar na igreja. Chegava na igreja 1 hora e meia antes do culto. Quando alguém chegava para abrir a igreja, eu já chegava junto para ajudar. Estava convidado para pregar. Ia para o banheiro me refazer, lavar o rosto, tirar o sal, o suor. E ao entrar para o templo, dobrava o joelho para orar, as pernas tremiam, de tanto ter andado. Os irmãos achavam que era poder, é cansaço mesmo. Chegava a hora da pregação, o Senhor falava poderosamente, movia os corações. E eu orava aqui dentro, Deus, ainda tem que voltar para casa. Se o Senhor não usar alguém, a caminhada é longa. A misericórdia de Deus era muito grande, que o dirigente dava uma oferta para a gente, naquela época era R$5, R$7. A oferta mais graúda que a gente recebia era 50, aí a gente ficava feliz da vida. Mas R$7 já dava para pagar a passagem. Levava para casa um pacotinho de fralda para o Guilherme, que é o meu filho mais velho, que hoje tem 26 anos, um pacotinho de fandangos para a Helena e uma coca. Sempre foi 15 anos, 7 anos e 6 meses dirigindo igreja, 3 anos e 6 meses como tesoureiro geral. Vi de tudo, mexi com tudo, mas não peguei nada. Prego com ousadia, com autoridade, porque não devo nada a ninguém. Minha vida é um livro aberto. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. Mas muitas vezes fechei a igreja. Peguei a Helena, o Guilherme, depois veio o Gustavo, perdão. O Gustavo tem 23, o Guilherme tem 26, o Caio tem 10. Mas muitas vezes com a Helena, o Caio e o Gustavo indo para casa, passando por uma praça próxima à igreja, diversas bancas, hot dog, batata frita, e os meninos gostavam da batata frita. Pai, compra batata. Hoje não. Hoje o pai está desprovido. O dinheiro da igreja no bolso. Mas o dinheiro é da igreja. Não é meu. A vontade vai passar. A consciência vai ficar. Hoje em casa, quando se compra uma pizza, eu tenho que sair para chorar no canto, porque não foi uma nem duas as vezes que o Guilherme dizia: pai, eu quero uma pizza. E lá perto da nossa casa, onde morávamos naquela época, tem uma pizzaria, até hoje ela está lá só para lembrar das nossas provas. Ela venceu como a gente venceu também. Juliana é o nome da pizzaria. E de vez em quando a gente brinca, bora passar lá para comprar uma, porque ela vinha numa unção de crente, cheia de óleo assim,
aquela mussarela que o óleo escorria, e o Guilherme comia com graça, mas não era sempre. Demorava para ele comer uma pizza, porque eu não tinha R$8 na época, R$7 para comprar uma pizza. O caixa da igreja ficava comigo. Eu levava para a sede toda a reunião de obreiro, mas não é meu, é o caixa da igreja. Foi difícil lidar com isso. Helena, minha esposa, olha, se ela não for para o céu primeiro que eu, não é possível, porque tem que ser muito crente para ficar com um cara assim. Ela é crente, ela é mais crente do que eu, mas muito mais, porque não é possível. Ela só tinha 3 trocas de roupa. Então a gente tinha a roupa da terça, a da quinta e do domingo, é tudo certinho. Os meus ternos não era terno, era a calça, o paletó era de outra cor, a gravata era da outra, mas a gente ia. Pensa na prova, irmão, pensa na prova. Mas não nos corrompemos. Já saí de púlpitos de igrejas muitas vezes, quando eu percebia que a mentalidade da liderança era errada. Em uma delas, quando eu terminei de pregar, o orador, o líder do culto, chamou o povo para ofertar. Eu contemplei com os meus olhos os dinheiros sendo colocado no altar, gente sacando a última nota do seu bolso, e aquela pessoa dizendo que daqui a pouquinho ela ia subir para o monte para orar, e que Deus ia fazer muita coisa. Eu pegava minhas coisinhas e descia e ia embora. Esse dinheiro aí eu não quero ficar com ele, não quero fazer parte dele, não quero receber nada dele, e a pé, mas não carrego na minha consciência. E dessa história toda, para a gente cortar, tem gente desviada hoje, tem igrejas fechadas hoje, tem escândalos na região hoje, porque integridade é uma questão de escolha. Quando você escolhe ser íntegro, você caminha só por muito tempo, mas Deus te honrará. Deus te honrará. Então vale a pena você cuidar dessa parte, porque o seu ministério depende dessa integridade. Repito o que eu já falei hoje: não é a performance, não é a pregação, não é a oratória, não é a postura, não é o tom de voz, não é a linguagem, é a vida. É a vida. Você pode pregar bonito, não tem nada contra isso, mas se a sua vida não acompanhar a sua mensagem, a igreja não vai receber. Ela recebe você primeiro, ela recebe o seu testemunho, ela recebe o seu caráter, o que você está transmitindo com a vida. Se preocupe com isso. Então a busca pela integridade, ela deve ser constante, e isso deve ser acompanhado com oração, deve ser acompanhado com jejum, deve ser acompanhado com palavra, deve ser acompanhado com obediência ao Espírito Santo. Rodman Williams, ele diz o seguinte: o Pentecostes não é apenas uma dotação de poder, mas uma capacitação para viver de modo santo, íntegro e frutífero. Glória a Deus. Então o modelo de integridade em Cristo aponta para 2 eixos. Preste atenção nisso aqui. Ser um obreiro, um crente íntegro, você tem que pensar em 2 vias interessantes: a cristológica e a escatológica. A cristológica é porque você começou, a escatológica é que você vai terminar. Então, integridade não é uma coisa só do hoje. Integridade está ligada direto com a eternidade. A integridade não é uma coisa do agora, já aqui. A integridade está ligada com a sua vida eterna. Então, quem não se cuida aqui não chega lá. Olha. O ministro vive conforme Cristo, cristologia, e a luz da eternidade, escatologia. O que define o ministério não é o palco, mas o tribunal de Cristo. O que define o ministério não é o palco, não é o princípio, é o término, é o tribunal de Cristo.
Ministros que têm a eternidade. Aí sim, pastor, como que eu vou me preocupar com a minha integridade? Se você se preocupa aonde você vai passar a eternidade. Se você tem temor a Deus e quer ir morar no céu, você vai se preocupar com a sua integridade. Eu quero usar um texto como base. Se for possível postar, é Isaías 11:2. Só esse texto, Isaías 11:2. Se você observar aí, você vai ver as 7 faces do Espírito Santo na vida de Cristo. E dessas 7 faces do Espírito Santo na vida de Cristo, você vai encontrar o fundamento dela. Ele começa falando, então, no verso 11, no verso 2, dizendo que o Espírito do Senhor seria derramado sobre ele, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Não tem 1, 2, 3, 4, eu vou pontuar para melhor entendimento. O Espírito do Senhor, 1, Espírito de sabedoria, 2, de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4, fortaleza, 5, de conhecimento, 6, e de temor é 7. Ok. Agora vamos pensar não de cima para baixo, vamos pensar de baixo para cima. Então o fundamento do ministério de Jesus é o último: temor do Senhor. Temor do Senhor. Vamos para a aplicação? Não adianta eu ter o primeiro, que é o Espírito do Senhor, se eu não tiver temor. Não adianta eu ter o Espírito de sabedoria se eu não tiver temor. Não adianta eu ter o Espírito de entendimento se eu não tiver temor. Não adianta eu ter o Espírito de conselho se não tiver temor. Não adianta eu ter o Espírito de fortaleza se não tiver temor. Não adianta ter o Espírito de conhecimento se não tiver temor. Então os 6 anteriores precisam estar fundamentado no último. Então eu tenho uma base. A vida de integridade tem base. Sua vida ministerial tem base. E se você tiver temor ao Senhor, se você tiver temor ao Senhor, você vai começar e você vai terminar. Porque o céu é para aqueles que temem ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, ministros que têm a eternidade em perspectiva, eles vivem com temor, com zelo, com fidelidade. A coroa da justiça é para os que combatem o bom combate da ou com a integridade. Por isso que o Paulo, falando de si, escrevendo a Timóteo, ele disse isso. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei, acabei a carreira, guardei a fé. E fé aqui não é fé natural, não é fé como dom, não é fé salvífica, é fé como fruto do Espírito. Guardei a fidelidade. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo é tão gracioso que ele lembra da gente, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você anela a volta de Jesus? Você espera realmente a volta de Jesus? Você acredita que Jesus voltará? Você acredita que a igreja vai ser arrebatada? Então conserve-te a ti mesmo puro. Como Paulo verbaliza em a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso número 21, ele diz, 21 e 22, ele exorta dizendo para a gente não colocar as mãos precipitadamente sobre ninguém. Ele ainda nos ensina, conserva-te a ti mesmo puro, não participe de pecados alheios. Ele diz que os pecados de alguns homens serão manifestos agora, outros depois, mas quanto a você, Timóteo, não participa disso não. Conserva-te a ti mesmo puro. Você vai ver muita coisa errada, muita coisa estranha, mas conserva-te a ti mesmo puro. Você vai ter muitos convites para se corromper, para pecar, para desviar do caminho da verdade, mas conserva-te a ti mesmo puro.
Vai acontecer situações e elas vão aparecer no dia da sua maior necessidade. No dia que você mais precisar, vai ter convites que vai vir para poder mudar a sua história. Mas você já tem uma agenda, já tem um chamado, já tem um propósito. Conserva, 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 conserva. Mantenha o padrão, mantenha o padrão, mantenha o padrão. Fique no modelo, siga as pisadas, não se corrompa, não se venda, não desvie seus pensamentos, fique firme. Essa prova passa. Tudo passa, vai chegar uma hora que os céus vai se abrir e Deus vai manifestar a sua glória e vai cuidar de você, da sua casa, da sua família, do seu ministério. Aleluia. Donald Girley diz que a unção do Espírito sobre o ministro não é autorização para libertinagem, eita, mas chamado à santidade com temor. Até a unção que nós temos, ela não é uma autorização para a gente viver do jeito que quer. A unção que Deus te deu não é carta de alforria. Pode deitar e rolar, porque a graça é hipergraça. Vigia. Vigia. Conserva o que tem, tema ao Senhor e viva como cidadão dos céus. O ministro de Cristo hoje é chamado a refletir o caráter de Jesus, não apenas a sua mensagem. Integridade não é um acessório no ministério, é sua fundação. Sem ela, os dons se tornam perigosos, com ela, até as fraquezas se tornam força. Na era do espetáculo, a integridade é o maior diferencial. Irmãos, me desculpe, mas eu acho que vocês já perceberam que eu sou conservador. Eu acho que você já percebeu. Já viu que a marreta é pesada. Mas como é lutuoso para mim, como é uma guerra interior, ver que os púlpitos se tornaram espetáculo. Que luta que eu tenho, a minha alma chega a quase sair do corpo, de ver que muitos púlpitos se tornaram espetáculo. O pregador atraente é mais importante do que um pregador que prega a verdade. A busca pelo entretenimento, pela atração, ela é mais pesquisada, desejada, do que ouvir um pastor com uma linha conservadora, que ainda prega contra o pecado e desce o rei no pecado. Com o pecado não se negocia. Integridade tem tudo a ver com o pecado. Se você se negociar com o pecado, não vai demorar para a imoralidade fazer parte da sua vida. Pecado não se enfrenta, se foge. Fuja da aparência do mal. E se eu puder te dar um conselho, ande com crentes mais crentes do que você. Ande com gente que quer morar no céu, que tem a mente de Cristo, que tem fogo do Espírito, que tem zelo pela doutrina. Pastor, mas aquele irmão é muito chato, fique com ele. Aquela irmã é muito radical, pega na mão dela. Mas eu não suporto aquele ali não, ele ora demais, fica do lado. Mas eu não sei orar tanto, mas fica do lado, esse negócio pega, pode ficar tranquilo. É melhor ser conhecido desta forma do que ser conhecido como um liberal, frio, relativista, descumpridor dos seus deveres, como disse Judas, homens ímpios que transformam a graça de Deus em libertinagem. Está na hora da gente se levantar e defender de verdade a pureza doutrinária da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso acontecer, porque o Senhor entregou isso nas nossas mãos e é de nós que o Senhor vai cobrar isso aí. Na era do escândalo, ela é uma defesa.
É na era da espera da volta de Cristo. A integridade, sabe o que ela é? Ela é uma lâmpada acesa das virgens prudentes. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Jesus está voltando, a integridade é a sua lâmpada. Prudentes, 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 atentos, vigilantes. Aleluia! Porque o ministério vai terminar aqui, mas você vai ter uma eternidade com Jesus. Oh, aleluia! Ainda que você não receba nenhum glamour aqui, lá está escrito: vinde benditos, vinde, vinde, vinde. Lá tem promessa: bem-estar, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra, 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 entra no gozo do teu Senhor, entra, entra, entra. Oh glória, oh glória. Lá no tribunal de Cristo nós temos as figuras de linguagem bíblica para as recompensas. Alguns vão receber coroa de glória, outros vão receber coroa de ouro, outras vão receber coroa de gozo, outras vão receber a coroa incorruptível, outros vão receber a coroa da justiça. Seja qual for a sua, a verdade é que tem galardão para os fiéis, para os íntegros, constantes, verdadeiros, homens e mulheres de Deus, que decidiram honrar o seu chamado, o seu ministério. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O Espírito e a palavra ainda estão formando ministros à semelhança do Cordeiro. Eu acho isso uma máxima. O Espírito e a palavra, o Espírito e a palavra, o Espírito e a palavra, o Espírito e a palavra ainda está formando. Que cada ministro clame como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pois Cristo continua sendo o único modelo seguro de integridade ministerial. Fazendo uma síntese desse ponto 3, para encerrarmos dentro do tempo proposto. Integridade na área administrativa do seu ministério, da igreja, daquilo que o Senhor lhe confiou. A vida ministerial de Cristo nos revela que a integridade não se limita apenas à moralidade pessoal ou à pregação fiel, mas também se estende à maneira como recursos e responsabilidades ministeriais são geridos. No episódio da multiplicação dos pães, Jesus, mesmo depois de operar um milagre abundante, ele orienta: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Oh glória! É a mente empreendedora do Senhor Jesus. Isso demonstra um profundo senso de mordomia e de responsabilidade com os recursos. Integridade ministerial envolve, portanto, responsabilidade ética e espiritual sobre tudo que é recebido e distribuído no contexto da missão. Nós que somos pentecostais, ao enfatizar o serviço com poder, não isenta seus ministros da responsabilidade de administrar com sabedoria os bens espirituais e materiais confiados por Deus. Stanley Wharton afirma que o Espírito Santo capacita para o serviço, mas também requer fidelidade, como mordomos dos dons e recursos dados. Por isso que eu tenho por hábito sempre dizer que nada é nosso. Nada é nosso, tudo é dele. Nós somos apenas mordomos. E dentro dessa mordomia, Deus confiou em nós. Olha só que regra interessante. Me ajude a pregar essa parte, repita após mim. Nós somos dele. 3 vezes. Diga: a primeira, por criação. A segunda, por formação. A terceira, por redenção. De maneira que tudo o que somos e que temos ainda não é nosso. É tudo dele. Então nada é seu, tudo é dele. Aí ele implanta o reino, estabelece a igreja, acha a graça, nos chama, pega o que é dele e coloca na nossa mão, assim, ó, administra o que é meu. Quando eu retornar, a gente conversa. O ensino de Jesus em Mateus 10:8 é: de graça recebeste, graça dai. Ou seja, ele está falando do poder da autoridade que eles receberam no 10:1. Mateus 10:1 diz: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos.
Isso ele deu de graça, então ele está dizendo, de graça vocês devem dar também. Mateus 10:8 está escrito, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ele está falando do poder, da autoridade que eles receberam. Estabelece então uma ética ministerial baseada na gratuidade e na generosidade. Isso implica rejeitar qualquer tipo de mercantilização do ministério ou comercialização dos dons espirituais. Eu vou parar aqui. Eu quero um texto para parafrasear, se possível. Coloque esse texto para nós, Romanos 11:29. Fechei aqui, porque se eu passar daqui, eu sei que eu vou falar acima do horário proposto. Terminei aqui. Mas se você pegar Romanos 11, versículo 29, parafraseando esse texto, Paulo está dizendo assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A outra versão vai dizer, são irrevogáveis. Me ajude a pregar e repita após mim: Deus dá, e não toma. Ele não se arrepende de ter dado qualquer dom a nós. Ele dá e não toma. Olhe para mim, concluo aqui. Das duas, uma. Se eu uso o que Deus me deu com temor, os dons são progressivos. Deus vai aperfeiçoando. Se eu não uso, eles ficam amortecidos. Ele não tira, fica amortecido. Grave. Agora eu tenho que tomar cuidado, aí entra a integridade bem aqui, ó. Se eu não sou um obreiro íntegro, eu já aprendi a lidar com os dons. Aí eu começo a fazer dos dons um comércio. Eu começo a fazer do ministério um meio de sobrevivência. Então eu já começo a manipular pessoas, poder de persuasão, mestre do disfarce. E aí eu preciso ser muito sincero com meus irmãos. Nós que somos pentecostais, nós somos atingidos pela alma. 3 faculdades: sensibilidade, vontade e intelecto. Poço de emoção. A gente não consegue manter as faculdades do espírito, consciência, fé, amor e esperança. A gente já vai logo para a emoção. Vou te dar um exemplo. Um pregador pode estar pregando e olhar para um irmão e olhar bem para ele assim: fica de pé. Aí o irmão fica de pé, não falou nada com o irmão já está chorando. Deus falou um negócio, mas depois eu falo com você. Aí o irmão fica na adrenalina lá, porque já ficou de pé e depois vai falar. Aí ele já está no poço da emoção dele, já pegou ele. Porque agora é tentar manobrar como vai fazer convencê-lo de alguma coisa que ele vai entregar supostamente de Deus. Eu queria que você entendesse essas coisas, porque esse é o nosso mundo hoje. Esse é o nosso mundo hoje, infelizmente. Gente que está usando os dons do Espírito Santo a seu bel prazer. E se não achar um púlpito, acha uma casa, acha uma campanha, acha um lar, e arrebenta com tudo. Quando você tem integridade, você valoriza o que Deus colocou em você, e tem temor a Deus. Mensagem não se vende, dons não se vende, não se cobra para orar por cura, por milagre, por libertação, como tem acontecido em muitos lugares. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que o sangue de Jesus te cubra, que o Senhor te fortaleça. Vamos orar? Tem alguém do seu lado que precisa da sua oração. Se eu fosse você, eu fazia uma parceria com ele aí, ou com ela agora. Solicitasse ele ou ela para orar com você, por você, enquanto você ora com ele e por ele. Deus pode te usar agora nessa oração.
Deus pode te usar para orar por esta pessoa. Deus pode te usar agora para você ministrar na vida de quem está do seu lado. Já arrumou alguém para orar? Localize alguém aí. Então ore. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa tão rica oportunidade, poder expressar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem dado a nós. A Tua palavra foi pregada, Senhor, e que a mesma possa trazer o resultado desejável para o qual ela foi enviada. Cada alma, cada vida, cada coração. E eu peço que a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescentam dores, sejam derramadas copiosamente sobre a vida de cada ministro, cada obreiro, sua esposa, seus filhos, sua família, a igreja que congrega ou que pastoreia, e sejam abençoados por Ti, cercados por dádivas divinas. Dá ordem aos Teus anjos a respeito dos Teus filhos, para guardá-los em todo o vosso caminho e trajetória. Repreende as forças do inimigo, Senhor. Repreenda os principados, potestades, dominadores e hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Ó Senhor, seja para com os Teus filhos o refúgio, a fortaleza, o rochedo, o esconderijo, o escudo que eles precisam. Repouse sobre cada um deles a Tua bênção, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração, e que assim seja, em nome de Jesus. E que Ele cresça, que eu diminua, e que Ele apareça, e eu Oh, glória a Deus! Vamos ficar de pé para adorar ao Senhor, irmão. a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Você pode cantar bem forte, que Ele cresça, que Ele cresça, e eu diminua, e que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cante mais de Ti. De mim.
Aplauda o Senhor com alegria nesta manhã. Às vezes a gente ouve certas mensagens e a gente acha que isso está muito distante da gente. Fica bem silêncio que eu vou falar sem o microfone aqui um pouquinho. Cuidado com esse tempo que nós estamos vivendo. Aí eu só fiz uma pequena pesquisa no nome da pessoa e no CPF. Deve para todo mundo. Deve. Endividado. Uma pessoa completamente sem integridade, sem moral, mas continua entregando profecia. Outro que apareceu por aqui, fiz uma pequena pesquisa com ordem de prisão por Maria da Penha. Mas quer pregar, irmão? Quer ensinar? É isso que nós estamos vivendo hoje. Não deve gostar da integridade? É claro que deve. Eu não quero ouvir essas pessoas. Eu não quero ouvir essas pessoas pregando para mim, eles não têm nada para transmitir. São apenas atores do Evangelho. Irmão, nós vivemos tempos difíceis. E as igrejas e os pastores não querem mais ouvir esse tipo de mensagem. Não querem. Nós queremos ir para o céu, meus queridos. Se a nossa fé não nos levar para o lado de dentro da porta do céu, ela não valeu de nada. Final da salvação, final da fé, salvação das vossas almas. Se a tua fé não conduzir ao céu, ela pode fazer milagre. Não vos conheço. Não profetizamos, Senhor. Não sei quem vocês são. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que a gente possa ser crente, irmão. E consertando, e consertando, e consertando. Ninguém aqui é anjo, as pessoas erram. Mas conserte os erros. Leve uma vida de conserto. Não tenta abalizar seu ministério e sua vida sobre mentiras, sobre falsidades e fingimentos. Amém? O Senhor Deus espera de nós que a igreja o represente na terra. Se a igreja o representa na terra, imagina aqueles que Ele chamou para ministrar e para ensinar e para serem líderes. Que Deus nos ajude. Cuide da sua integridade. Nós chamamos esse tema porque é isso que nós queremos ouvir. Nós não queríamos alguém aqui para ficar enrolando e contando historinha. Não tem nada. É verdade, irmãos. É melhor ouvir uma verdade amarga do que 1000 mentiras doces. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida do pastor. Amém? Chega aqui, pastor, quero orar por ti.
O pastor está enfrentando uma luta grande. Seu menino de 26 anos, ele está sofrendo de um câncer. E só quem é pai sabe o que deve estar passando no coração do servo de Deus. Então nós vamos orar a Deus. Nós temos na nossa igreja muitos testemunhos de pessoas que Deus curou. As nossas manhãs de consagração das mulheres têm testemunhos lindos aqui, de milagres que Deus fez. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente busca o Senhor e pede a sua misericórdia sobre a vida do seu servo que veio aqui para ser instrumento de Deus nas nossas vidas, que ele possa sair daqui também carregando algo dessa igreja. Amém? Levante as suas mãos para cá e vamos orar pelo servo do Senhor. Pai Santo, nós oramos pela vida do pastor Neemias. Aleluia. Continua abençoando o teu filho, Senhor. Continua, Senhor, lhe usando, Senhor, no ministério da palavra. Formando obreiros íntegros para esses tempos difíceis, Senhor. Formando homens, Senhor, de caráter, para liderarem as muitas igrejas, Senhor, que tem tanta necessidade neste tempo. Senhor, o teu filho veio aqui para trazer a mensagem aos nossos corações de ensino, mas ele está vivendo um tempo difícil na sua vida. Vivendo, Senhor, um tempo de dores, por ver o sofrimento do seu filho mediante uma enfermidade que para os homens, Senhor, ela não pode ser resolvida de uma forma comum. Abençoa o seu filho agora, Senhor. Ele está passando, Senhor, pelos processos de tratamento desta enfermidade. Que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre a vida do teu servo, onde quer que ele esteja agora. E que o Senhor possa tocar naquela enfermidade, queimando aquela enfermidade, desfazendo aquela enfermidade. Desde as suas raízes ela possa desaparecer. E o teu servo possa ter um testemunho, Senhor, para dar onde ele estiver pregando, onde ele estiver ensinando, Deus. Toca na vida do seu filho agora. Esta igreja clama ao Senhor e pede nesta manhã que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, Senhor, a vida do filho do teu servo que lá está. Nós oramos por ele agora, oramos pela sua casa, pela sua família. Continua guardando a vida dele, abençoando o seu ministério para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus que abençoe, querido. Aleluia. Pode estar assentados. Vamos passar agora para nosso querido irmão Rosalvo. Glórias a Deus. Rapidamente, meus irmãos, estamos para encerrar a nossa conferência, que foi coisa divina. Leve no seu coração tudo que ouviu, mas ponha em prática. Que na segunda-feira, ou quando você sair daqui, você pratique tudo que aprendeu, porque isso é necessário. A nossa igreja precisa de obreiros capacitados para fazer a obra. Meus irmãos, eu quero aqui deixar meus agradecimentos a todos que estiveram colaborando conosco. Eu inicialmente agradeço a Deus, porque sem a misericórdia de Deus nada disso teria acontecido. Deus direcionou para que nós convidássemos o pastor Neemias. Eu quero aqui agradecer imensamente ter aceito o nosso convite, dado toda a circunstância da sua dificuldade, dos seus compromissos, ter aceito o nosso convite, estar conosco. Deus lhe recompense grandemente. Pastor Cláudio também, por todo o apoio que sempre tem nos dado, pastor Gilson, pastor Lucas, aos pastores distritais, dirigentes, congregações, que têm sempre nos ajudado para conclamar o povo para participar. A todos, coordenadores, secretário de escola dominical, presbítero Eliezer na coordenação, aos líderes de departamento, professor de escola dominical, aos que ajudaram na venda das inscrições, todos os responsáveis pelas inscrições,
irmão Joacir aqui na sede, aos jovens que ajudaram na recepção na sexta-feira, a irmã Lídia, o Felipe, Cleiton, Luiz, o Evandir, a todos vocês, meu muito obrigado. Aos grupos de louvor que estiveram aqui, a todos eles, minha gratidão, Deus os recompense. Ao Vitor, que colaborou com as artes que nós precisamos para a nossa apostila, divulgação, pessoal da mídia, som, gravação, fotografia, aos da recepção em geral, pessoal do estacionamento, o pastor Gelson, que fez a condução do pastor Neemias, buscou no aeroporto, vai levando para lá e para cá. Você é uma bênção, meu irmão. A minha esposa também, que sempre está comigo, muito obrigado. E a todos, assim, que a gente talvez possa não lembrar, mas que de uma forma ou outra tem colaborado. Que Deus vos recompense grandemente. E você que participou, Deus lhe abençoe, recompense e leve consigo tudo que tem ouvido para a edificação da tua vida. Meus irmãos, nós vamos fazer um sorteio agora de alguns livros. Talvez